Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? San Luis Rapid Blitz, torneio de San Luis reunindo grandes jogadores. Teremos aqui hoje Jan Nepomniachtchi contra Praggnanandhaa, Hikaru Nakamura contra Fabiano Caruana e também teremos Maxim Vachier-Lagrave contra o Nodirbek Abdusattorov e depois eu vou mostrar como é que tá a classificação aqui do torneio, tá bom? Vale dizer que esse é um torneio de é um misto, é um híbrido entre partidas rápidas e de blitz. Por enquanto a gente tá aqui na terceira rodada de um total de 6 de partidas rápidas, ok? Durante esses 2 dias, vamos dar uma olhada então. Nepo abre com C4, abertura inglesa. Praggnanandhaa responde com o cavalo em F6, o cavalo vem para o jogo, E5, e os cavalos são desenvolvidos assim como em partidas anteriores. A gente já viu G3, vai para o fianqueto, bispo B4 ataca o cavalo, bispo G2, roque coloca o rei em segurança. E aqui o Nepo vai para esse lance cavalo H4, né? Os caras têm estudo demais. Esse lance fica de olho aqui no cavalo aqui em C6, tenta enfraquecer um pouco o domínio nas casas centrais. E o cavalo não é tão fácil de tirar esse cavalo daqui de H4, né? Ele fica de olho já na casa de F5. Um lance muito interessante aqui do Nepo. D6 foi jogado e agora roque coloca o rei em segurança. A5, D3 e depois de H6... Bispo vem para a casa de D2, faz a proteção para o cavalo. Torre vem para a coluna E, torre vai para a coluna C. Bispo E6 ataca o peão, cavalo centraliza. Que história é essa? Olha o rolo, pera aí. Ah, o cavalo está muito bem protegido, né? Apesar dos ataques. E os bispos agora estão se encarando. Vamos entender um pouco o que está acontecendo aí. Bom, dito isso, o Praggnanandhaa captura agora aqui o cavalo. Temos essas trocas. Os bispos se encaram e saem aqui do tabuleiro. E cavalo B4 jogado pelo Pragna, atacando este peão 2 vezes, que tem apenas uma defesa, e também atacando o peão de A2. Será que o Praggnanandhaa quer coletar madeira e colocar peão no bolso? A partida seguiu com o lance E4, garantindo a proteção do peão central. Se você tiver que escolher um peão da torre ou um peão central, na maioria das vezes você vai defender o peão central, a não ser que o seu peão da torre seja um peão passado, avançado, tá quase promovendo, né? Aí é outra história. Cavalo por A2 foi jogado, captura o peão, e aqui então o Nepo vai jogar com um peão a menos, segue colocando a torre na coluna E, preparando uma alavanca com F4. Cavalo B4 tenta trazer o cavalo de volta para o jogo, o cavalo está muito longe de proteger o rei, hein? Cuidado com esse cavalo aqui, nossa senhora, como é que ele vai fazer para proteger o rei? Falta muito. F4, por isso foi jogado pelo Nepo, mas aqui o Pragna joga com C6 e continua uma pressão infinita no peão central. A partida segue com o peão toma e o cavalo volta, ele encontrou um atalho, logo mais ele está bem no jogo. Cavalo em F5 foi jogado e aqui o Praggnanandhaa poderia jogar esse lance cavalo D4, que é um excelente lance, porque ele está combatendo esse cavalo do Kasparov, é o nome desse cavalo aqui em F5, né? Uma casa muito importante. E depois de cavalo toma você poderia recuperar a peça dessa maneira, cravando, né? E poderia, não dá para jogar dama F2 aqui, por exemplo, por conta de cavalo G4, ganharia um tempo sobre a dama, as pretas vão recuperar a peça com uma posição muito, muito boa. Por isso seria uma excelente escolha, o Praggnanandhaa acaba jogando torre A6, e aqui o Nepo já enxergando tudo, joga o lance H3. Rafa enxergando o quê? Ele enxergou, cavalo toma, seguido de dama, vem para cá, dama F2, cavalo G4, lembra? No entanto, H3 agora já não permite mais o cavalo G4. Olha a cabeça do Nepo. O Nepo está fazendo uma leitura mais precisa da posição. E agora, Praggnanandhaa segue com o cavalo D4. Computadores dizem que o melhor seria combater via E7 aqui. Enfim, seguiu com o cavalo toma. Dama faz aquela cravada. Dama vem para F2, defendeu e não tem mais o cavalo G4. E aqui então a gente vai para as trocas. Dama toma, peão toma. E aqui E5 jogado pelo Nepo. Pragna captura o peão e depois de peão toma, o Pragna crava o peão e agora não pode capturar o cavalo porque o peso é enorme na coluna E. Por isso a partida seguiu com bispo por B7, capturando o peão, torre por peão foi jogado, as torres saem do tabuleiro e a gente tem esse final, diga-se de passagem, dificílimo. O computador está dando alguma vantagem aqui para as negras? Olha, isso é bem coisa de computador. Tem um peão a mais para Praggnanandhaa? Tem, mas é difícil converter, né? Esses peões aí não muito bem protegidos. A partida segue com o lance cavalo em H5. Temos agora a torre por peão, cavalo por peão, mantendo a diferença de um peão a mais para Praggnanandhaa. Rei ataca o cavalo volta, a torre atacada vai para a sétima. G5 ativa a maioria na ala do rei. Bispo centraliza, a torre faz a proteção, torre cheque, o rei vem para o jogo. E aqui então torre em A8 ataca o peão.
Pragnananda segue com torre E5, que lance bacana, né? E aqui torre por A5 parece um bom lance, só que não, porque cavalo E7 ataca o bispo e o bispo tá cravado, não dá pra sair com cheque, não dá pra fazer nada. Ah, vou sair atacando o cavalo, já sei, ele toma a torre e eu tomo o cavalo. É, só que você pode tomar de cavalo aqui, né? Então, não tem saída, por isso um excelente lance do Pragnananda. O Nepo não cai nessa, segue com bispo C4. E agora cavalo D6 persegue o bispo. B3 faz a proteção, torre cheque. A gente já vai caindo num finalzinho muito difícil pro Pragna, porque o Pragna tá pior do tempo, né? E é isso que o Nepo tem de vantagem por enquanto aqui nessa partida, é essa possibilidade. Agora, meus amigos, o Pragnananda acaba jogando esse lance, né, da volta do cavalo. É muito difícil esse final, é muito complexo. Talvez o melhor é trocar, mas como é que você luta contra esses dois peões passados e conectados, né? O computador fala que é o melhor a se fazer, mas mesmo assim é bem difícil. O Pragnananda acaba não encontrando as melhores jogadas. O Nepo vai jogando firme, mas também não encontra as melhores jogadas. E a gente cai nesse final difícil demais. Segundo máquinas, praticamente o único lance aqui é a torre C5, tá? Evitando o avanço dos dois peões. Porque se avançar esse, cai esse e esse aqui tá bloqueado. Torre C5 parece que era o lance a ser jogado. De repente, trazer o rei para cá, enfim, tentar alguma coisa com essa maioriazinha. Ainda assim, muito difícil a posição, né? Talvez disparar o peão em algum outro momento, mas por enquanto mantê-lo aqui protegido, né? O fato é que o Pragnananda não consegue encontrar nada disso, joga com rei em G6, o Nepo aproveita para disparar os peões passados e conectados. O Pragna dispara o dele, mas agora C5 chega mais rápido, A3 parece que vai chegar, mas agora C6 dispara. E aqui o Pragnananda só tem um lance bom e é muito difícil de achar, que é esse lance aqui. Não é muito natural, né, jogar o torre B5 aqui. A verdade é essa. Esse é o único lance e depois tem que achar um rei F5. É tudo muito difícil de jogar esse final aqui, ó. Trazer o rei pro jogo é a única esperança aqui do Pragnananda, tá bom? Mas ele acaba não encontrando esse lance, ele faz o lance torre F6, que parece um bom lance. Porque se o peão avançar, você pode vir para cá e esse peão continua disparando, enfim, já complicado. No entanto, D5 foi jogado agora pelo Nepo, tá ficando estranho para o Pragna. E por incrível que pareça, ainda tem uma salvação com torre F4 para você poder combater aqui na coluna C. O Pragna acaba jogando torre F5? Ou não! Nessa posição C7 foi jogado. E quando parece que tudo vai dar certo, porque a A2 também vai promover, né? Promove, provavelmente vai empatar, mas o Pragnananda descuidou de um detalhe. Torre D6 cheque. E nessa posição o Pragnananda abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que detalhe importante aqui, né? A torre agora deu cheque, vai ganhar esse tempo e vai controlar aqui. E não tem como parar esses peões parados, passados e conectados, né? Você também não pode jogar um lance do tipo torre F6 porque você vai para as trocas. E mesmo depois que todo mundo promova, né? Parece muito bom, mas você tem esse tema aqui. Que detalhe, que sutileza, né? Então realmente não deu aqui para o garoto Pragnananda. O Nepo acabou fazendo uma precisão mais alta, 93.6. A gente percebe que o Pragna dominou a partida, né? Esse aqui foi o drama, mas ele gastou muito tempo para isso e o Nepo acabou se aproveitando da falta de tempo do Pragnananda. Bela partida, bela vitória do Nepo. Hikaru Nakamura contra Caruana, se preparem. Peão do rei foi jogado. Os cavalos são desenvolvidos. Abertura espanhola, o Rui Lopes. Cavalo vem para E7. Essa variante é tão perigosa, né? Porque a gente está acostumado a ver esse cavalo aqui em F6, né? Agora esse cavalo aqui vem para G6. E aí dá uma confusão. De G6 ele pode ir para F4, né? É uma confusão isso aqui. Cavalo C3 foi jogado, o cavalo vem para G6, H4, já tenta tirar o cavalo dali. Cavalo D4 centraliza, ataca o bispo. Bispo fica aqui em C4 e agora H5 foi jogado, mantendo o cavalo na casa de G6, impedindo o avanço desse peão. E agora nós temos essa confusão. Com o lance cavalo G5 atacando o peão de F7, confusão logo de cara. Será que o Caruana tem defesa para isso? D5 foi jogado, o melhor lance da posição. E aqui talvez o melhor para as brancas seja tomar. O Nakamura, não conhecendo essa linha, não estudou isso previamente, acaba tomando aqui de bispo, o que é um erro. Porque agora Caruana tem um preparo surreal aqui. Ele segue com o lance bispo G4 e esse lance parece ruim demais. Porque tá caindo em F7 com cheque e F3 defende tudo. Parece que deu ruim aqui pro Caruana, mas as máquinas estão gostando do que o Caruana tá fazendo. Caiu na armadilha do Caruana aqui o Nakamura. Ele segue com o lance F3. Notem que bispo por F7 é tentador aqui.
você pode escapar com o rei. E agora o problema todo é que não vai ser muito diferente de como seguiu na partida. Então vamos mostrar. F3 foi jogado primeiro atacando o bispo. Mas aqui o Caruana, meus amigos, pasmem. Só tem um lance bom nessa posição. E o Caruana joga. Eu acho que ele conhecia isso. Eu não sei se ele achou aqui no tabuleiro. Cavalo por peão, meus amigos. Que é isso? Acho que ele achou, né? Ele gastou 10 minutos aqui. Ele achou aqui esse lance, o Caruana. Surreal aqui o lance. Cavalo por H4. Porque se torre toma agora esse cavalo, a dama recupera material com o tempo sobre a torre, não tá dando tempo de tomar o bispo. E o ataque é feroz, por exemplo, se a torre volta tem bispo por peão, né? Uma sequência muito forte aqui do Fabiano Caruana, provavelmente vai ganhar muito material. Mesmo que a torre e a dama venham defender, além de tudo tem um bispo chegando aqui em H4 que não tem como parar esse ataque. Olha só, as brancas ficam realmente, literalmente sem lance para fazer. Bispo vai chegar, as brancas sabem disso e não podem fazer nada em relação a isso, né? O ataque é muito forte com o cavalo por H4, genial o lance do Caruana. D3 foi jogado esse lance, exclama, protegendo o cavalo. E agora bispo E7, mais uma vez, deixando aqui as duas peças, indo para cima aqui da peça do Nakamura. Nakamura segue com a reação com bispo por F7 e cheque. E aqui o melhor é manter o contato para cima do bispo com rei F8. Mas o Caruana, querendo jogar de uma forma conservadora, segue com rei D7. E agora o Nakamura segue com peão por bispo. Bispo por G5, recupera a peça e defende o cavalo. Temos G por H5 e agora cavalo por G2 com cheque. Olha a confusão. E talvez o melhor lance seja rei F1. Rei F2 foi jogado e esse lance é um erro. Por que esse lance é um erro? Porque agora as pretas têm cavalo E3. O que não é muito fácil de encontrar e nem natural. Tanto que o Caruana não encontrou. Mas Rafa, tem mesmo cavalo E3? Esse lance parece meio mentiroso. E é. A partida poderia seguir com bispo toma, e você não pode tomar aqui de rei, teria que jogar rei G3, o que é totalmente bizarro. Você não poderia tomar o bispo por conta de dama G5, e note o paredão agora que a dama e o cavalo estão fazendo. O rei não vai se encontrar refúgio nunca mais, e mesmo que depois que o rei tente sair, a gente teria uma torre de A em F8, e notem que não há defesa aqui, as brancas vão levar checkmate. Eu vou ter que entregar muito material, do tipo fazer um lance bizarro como a dama E2, que perde o bispo e perde a dama. Não tem defesa contra esse ataque para cima do rei. Portanto, sim, existia um lance extremamente mentiroso e fictício, cavalo E3 na posição, e só por isso rei F2 ganhou essa interrogação, porque agora as pretas ganham com esse lance. Mas a gente está falando de seres humanos, e por mais que são os melhores do mundo, nem sempre eles jogam igual o Magnus Carlsen. Por isso a partida seguiu com cavalo em F4 aqui por Fabiano Caruana. Dama G4 com cheque, de repente o Ricardo Nakamura encontrou um contrajogo aqui. Rei foi para D6, olha a confusão, né? Quando você vê uma dama aqui em G4, um rei em D6, você sabe que a partida é boa. Bispo por F4 foi jogado, bispo toma, e dama por G7. Que é isso? O Ricardo Nakamura tá indo para cima aqui do Caruana. C6, o rei quer encontrar refúgio. Torre na coluna G, torre vem para H6 e agora bispo volta em segurança aqui em B3. Seguimos com B5, o Caruana tenta um contra-jogo, tenta distrair aqui o Nakamura. Nakamura não se distrai não, segue com o cavalo aqui em E2. Cavalo toma, rei toma e agora rei C5, olha onde foi parar o rei. C3 prepara aqui, controla mais a casa de D4, rei B6 foi jogado, torre G6 propõe trocas, temos trocas, e aqui a dama em D7, o ponto todo é que agora o Ricardo Nakamura tem um peão passado poderoso aqui, né, são dois peões a mais, sendo que um deles é um peão passado, na coluna H, por isso H6 foi jogado, torre vem para a coluna D, bispo D5, que lance é esse? Ricardo Nakamura coloca pressão agora no peão do C6, que está imobilizado, e a dama está amarrada na defesa, e esse peão está disparando, como é que faz? Rei C7 foi jogado, mas agora H7, esquece o bispo, queremos promoção. A partida segue com torre H8, e agora bispo em E6 atacando a dama, mas depois de simplesmente dama E7 e dama em F7, meus amigos, Fabiano Caruana abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Você pode trocar, você pode defender. O fato é que as damas sairão do tabuleiro. Por exemplo, o bispo G5, você vai trocar aqui as damas, vai enterrar essa torre aqui. Ela ficou completamente enterrada aqui na casa de H8 e vai jogar um final de torre contra bispo com um peão a mais, né? Isso aqui você cuida depois. É só chegar com o rei lá em G7 depois que sacrificar a torre no bispo. Tem vários jeitos de ganhar aqui, né? Tem o jeito com emoção, tem o jeito sem emoção, né? Rafa, termina aí pro Nakamura
Nakamura então, né? Ele vai no banheiro, aí quando ele volta eu tô perdido do Caruana, né? Eu falei, pô, mas era tão simples na teoria, na prática não deu certo, foi mal, né? Mas aqui uma posição completamente vencedora, bela vitória de Hikaru Nakamura para cima de Fabiano Caruana, né? O slogan desse torneio é, será que Caruana vai manter o seu título? E ele já me começa com várias derrotas, né? Talvez não sei. E aqui para finalizar o vídeo, Maxim Vachilagrav, o acrobata do xadrez, contra Nodirbek Abdusattorov, prodígio, a máquina de jogar xadrez. E4 foi jogado pelo francês, C5 siciliana à vista. Cavalo F3, D6. Bora abrir a siciliana com D4 e jogar uma Najdorf? Não tenho coragem. Bispo B5, ataque canal. Aqui, não é que não tem coragem, né? A turma... O MVL adora posições caóticas, entraria numa Najdorf tranquilamente. Aqui é questão de preparo mesmo. Ele deve ter olhado o que o Abdusattorov perde mais. Ele não vai muito bem contra ataque canal. Vou jogar isso contra ele. É mais ou menos isso, né? Aqui D4 foi jogado, peão toma, dama toma, A6 persegue o bispo volta para E2 e o cavalo vem para F6 e segue o desenvolvimento. Cavalo sai, um bispo quer pegar a longa diagonal, E5 diretamente, peão toma, temos aqui algumas trocas e o bispo vem para casa de G7 e o MVL coloca o rei em segurança e aqui bispo em E6 foi jogado pelo Abdusattorov. Muito bem, dando uma pegada aqui na casa de C4, algo pode acontecer aqui no futuro. Vamos ver como segue o jogo. Torre veio para a coluna D, dama atacada dá um passo para o lado, bispo em E3 foi jogado, o Roque coloca o rei em segurança e o MVL joga um bispo D4 aqui, colocando uma bateria poderosa nas casas escuras. É claro que você pode jogar um lance do tipo cavalo H5 a qualquer momento, seria inclusive um bom lance. Você tem que sair, você pode amenizar aqui essa bateria nas casas escuras e seguir o jogo, por exemplo, dessa maneira, né? É a linha do Guiri, porque depois você troca tudo aqui, ó, né? E joga essa linha aqui é legal, ó. Torre D1, aí você troca aqui também, ó. O que vocês acharam dessa linha, né? Muito emocionante, não? Não, né? Tá, tudo bem, ainda bem que não seguiu assim. Por isso, torre D8 foi jogada aqui pelo Abdusattorov, eles querem luta. Bispo vem para F3 com pressão nas casas claras. Dama C4, muito bem. Bispo por enquanto atacado, mas suficientemente protegido. Dama vem para C5, queremos trocar as damas. Torre de A em C8, eu só troco as damas se você melhorar a posição da minha torre. Feito! Dama toma, torre toma, bispo vem para casa de E3, as torres se encaram e saem do tabuleiro e H5 foi jogado pelo Abdus. Apesar de já terem trocado bastante peças, a posição ainda é complexa. H3, eliminando qualquer problema de mate na fileira do fundo. B5, 2 contra 3, Napoleão Bonaparte já ensinou que as minorias podem lutar contra as maiorias. A3 foi jogado, bispo em F5 coloca pressão, um lance que parece tão bom, mas é ruim. Por conta de bispo B7, indo para o contra-jogo nas casas claras. E o que tinha que ter jogado aqui segundo a máquina, Rafa? Rei H7, viu? Nada de atacar o peão quando você pode. Melhore a posição do seu rei. Anotou? Então apaga, porque eu não sei o que significa isso, mas é o que a máquina está falando. Rei H7, aí você pode combater aqui o bispo B7 com o bispo C8. Tá? É basicamente isso que a máquina está falando, mas esse você não pode combater com bispo C8, porque tem... tudo tem um porquê. Viram o porquê do rei H7? Agora está explicado. Depois que a gente faz as capivaradas, fica fácil de encontrar. Por isso, meus amigos, a partida seguiu com B4. Olha só, Nodirbek Abdusattorov indo para cima. Maxim Vachilagrav captura o peão atacando a torre. Torre C6 ataca o bispo B5 ataca a torre, e aqui o Abdusattorov vai para o melhor lance da posição, peão por cavalo, meus amigos, deixando a torre, afinal de contas, né? Ou é isso ou vai ficar muito mal, vamos tentar alguma coisa. Bispo por C6 foi jogado, peão toma, a torre vem para B1, e aqui cavalo em E8 foi jogado, um lance absurdo do Abdusattorov, você entregar um cavalo do nada, parece até uma pendurada, mas não foi, é um dos melhores lances da posição, permitindo o bispo por cavalo, mas agora bispo por C2 e o peão aqui está protegido. E agora, você não vai querer jogar, né, um lance do tipo torre F1, deixar promover, não faz muito sentido, tá vindo bispo D3, enfim. O melhor lance da posição foi jogado aqui pelo francês, o lance brilhante, torre por peão, devolvendo material, mas se livrando do peão passado e tentando ir para um finalzinho, agora apostando no peão dele, que virou um peão passado aqui na ala da dama. Quantas reviravoltas nessa partida, né? A gente não sabe quem é que tá ganhando, quem é que tá perdendo, todo mundo vai ganhar ou todo mundo vai perder aqui. A4 foi jogado pelo MVL, bispo C3 impede o avanço do peão. Pessoal, quando vocês veem no final assim, ó, interrogação, não adianta nem perguntar
pro Tripinha, pro Bolinha, pro Caveira, os seus vizinhos, a turma do bairro, ninguém vai saber explicar por que esse lance interroga. Mesmo se você perguntar pro professor da escola, ele também não vai saber. Ou até mesmo o mestre do clube da sua cidade também não vai saber. Muito menos os grandes mestres ou até os super grandes mestres, tá bom? Isso é coisa de máquina ou Felipe, enfim. A4 foi jogado aqui, o computador dá um interroga, mas não é muito claro. O computador tá olhando 50, 60, 70 lances à frente e dizendo que esse lance é um erro. Ok. Bispo C3 tenta parar o peão. Vamos ver a emoção aqui, ó. Vamos tentar olhar com o olhar do ser humano, né? Não com o olhar da máquina, que é incompreensível. Então aqui Bispo B6 dando suporte para o peão avançar. Bispo D3 tenta controlar o avanço no futuro. Também impede que o rei venha para o jogo. Que lance excelente. A5 foi jogado, bispo em A6 bloqueou o peão completamente e o rei tá cortado. O rei quer jogar, por isso o G3 foi jogado. E5 no momento certo, porque depois de bispo C6 exclama pelo MVL, tá claro que ele quer fazer isso aqui, expulsar o bispo daqui, avançar e depois tomar essa diagonal de novo e promover e acabou o jogo. Tem jeito de escapar disso? Abdussatorov encontra um lance excelente. F5. Segundo máquinas, não foi tão bom, entre seres humanos foi perfeito. Bispo G2 foi jogado, rei vem para o jogo, rei F7. Bispo F1 exclama, o bispo vem para B7, sim, o peão consegue avançar um pouco. E agora H4 foi jogado pelo MVL. Rei vem para o jogo, rei E7, bispo G2. E agora, se eliminar esse bispo aqui, acabou, o peão vai promover. Por isso, rei D6 faz a proteção do bispo. E depois do avanço do peão, cuidado, ameaçou tomar e promover. Por isso, E4 no momento certo. E quando o computador fala que F5 foi errado e a gente fala, poxa, mas se não tivesse jogado isso, como é que fazia agora, né? Mas enfim, o computador vê outras coisas. Bispo F1 foi jogado pelo MVL. Abdussatorov vai tentando sobreviver com bispo em A8. Bispo vem para C4. O MVL já sabe que tá difícil de promover. No entanto, ele deixou esse bispo amarrado na defesa e agora ele vai atrás desses caras. O Abdussatorov, percebendo isso, impede o lance bispo F7, traz o rei, mas agora bispo vem para casa de E3. O bispo vem para F6 e aqui um lance que exclama, genial do MVL, bispo G5, forçando a troca do bispo de casas escuras, fixando os peões nas casas claras, que serão alvos agora. A gente cai nesse tema, né, bastante recorrente de finais, onde os bispos são da mesma cor, mas os peões fixos são alvos aqui, enquanto os outros são praticamente invisíveis aqui para esse bispo, né? Então a gente tem um final completamente vencedor. Vejam que o computador já dá mais de 6 pontos de vantagem aqui para as brancas, apesar de existir igualdade material, né? Muito legal de ver isso. Rei F8 foi jogado, mantendo aqui essa casa dominada. No entanto, agora o rei passa para o outro lado. E o rei não consegue impedir a entrada do bispo na ala do rei e, ao mesmo tempo, impedir a entrada do rei na ala da dama. Um dos dois ele vai ter que largar a mão. Por isso, rei E7 foi jogado, rei E2, F4. Não é uma tentativa de qualquer coisa. Peão toma e agora H4, fala, beleza, você vai levar o seu rei para lá, eu vou promover aqui, você que escolhe. E aqui o MVL não tem pressa, simplesmente volta o rei para a ala do rei e depois de bispo F7, meus amigos, no debate Abdussatorov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Bela vitória do MVL. A gente teve a impressão, né, que houve umas viradas de jogo e tal, mas a verdade é que o MVL dominou a partida toda. E aqui abandonou porque não dá mais. Você vai tentar encostar nesse peão, mas vai cair esse peão. Possivelmente vai cair outro peão. Enfim, cuidado, Rafa, você tá capivarando aí. Tá bom, a gente pode ir atrás primeiro desse peão, vem por aqui, ó, para não levar um ataque descoberto. Tem seus perigos ainda a posição, né? Mas isso aqui é o seguinte, você vai ter o outro peão passado aqui, né? Peão passado aqui, peão passado lá. Não dá mais. Rafa, se você jogar essa posição, você fica falando que não dá mais, se você jogar essa posição, você ainda perde do Abdussatorov. Você que tá falando, eu não sei, talvez eu concorde. 96% de precisão para o francês, 89% de precisão para o Abdussatorov, jogou melhor o MVL. E aqui a gente tem a classificação final do torneio. Por enquanto, né, na parte de rápidas, temos o MVL dominando aqui a liderança, mas o torneio tá apertado. Aronian tá vindo para cima, Leiner Domingues parece estar fazendo um excelente torneio, Nepo também com 4 pontos, logo na sequência o Abdussatorov, o Firuj e o Naka, e não indo tão bem o Wesley Sou, Praggnanandhaa e Caruana, o lanterna do torneio, quem diria, o campeão, o slogan do torneio é aqui, ó.
Will Caruana defend his title against the world's best? Ele vai defender o título dele contra os melhores do mundo? Né? É o slogan aí, não tá dando muito certo. Acho que zicou, esse slogan zicou o Caruana, porque ele tá com um ponto aqui. Puxa vida, né? Ficou ruim essa tela, agora que eu vi. Vocês estavam vendo alguma coisa? Ninguém tava vendo nada, né? Bom, pelo menos vocês acreditam em mim. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!